Salve, galerinha! Agora sim, o último tema quando nós falamos em previdência complementar, que é a forma de resgate. Porque, como a gente falou lá no início, você está guardando seu dinheiro, você está investindo, normalmente pensando então aí no longo prazo, né, colocando esse dinheiro em algo que é parecido com um fundo de investimento. Esse gestor que existe aí cuidando desse fundo, né, desses recursos que você aplicou, ele aplica esse dinheiro aí em diversos tipos de ativo e no final da sua vida, né, no momento que você quiser, no momento que quiser aposentar, você vai resgatar. Como é que é esse resgate? E aí vamos às regrinhas. Existem vários tipos de resgate, mas pensa sempre no seguinte: imagine aqui que eu contribuí durante muitos anos da minha vida e tenho ali R$ 1 milhão dentro do meu plano de previdência complementar. Aqui está somado o juro e somado também o capital que eu investi. Indiferente aqui da tabela, né, se foi progressivo ou regressivo, indiferente do tipo de plano, se foi um PGBL ou um VGBL, isso aí é um outro ponto, mas imagina que já passou tudo isso, já descontou, já, né, descontado imposto teoricamente, ou indiferente disso, eu tenho 1 milhão dentro do meu plano de previdência. Eu posso escolher algumas formas para eu resgatar esse recurso. Lembrando, a gente fala de previdência complementar, a gente está pensando ali em aposentadoria. Normalmente, quando a gente fala na sua aposentadoria, você recebe isso de forma mensal lá do INSS, né? Então, uma das formas é você receber isso mensalmente. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse 1 milhão e eu vou entregar ele para uma seguradora, certo? Isso acontece tudo de forma automática. Essa seguradora, ela vai avaliar com base numa tabela atuarial, que se chama, tá? Que é a tabela de perspectiva de vida, né? Que você normalmente aí já, se você não fez nenhuma portabilidade durante o período, mas é aquela mesma que você contratou. Não vou entrar nos tipos de tabela aqui, esse é um assunto lá só para o CEA, quando você estiver estudando o CEA, mas a ideia principal, então, é essa daqui. Eu pego esse dinheiro, entrego para a seguradora e aí, com base naquela expectativa de vida que eu vou ter, eles vão me pagar esse valor mensalmente. É uma das formas que se divide em diversas outras. Uma das formas que eu posso escolher, eu entrego esse dinheiro para a seguradora e digo assim, ó, eu quero receber esse dinheiro na forma de uma renda mensal vitalícia. Vitalícia para o resto da vida. Então o professor Wagner se aposentou, ele diz assim, eu quero pegar meu 1 milhão e quero receber aí todo mês um valor desse 1 milhão, tá? E aí lá na frente, quando eu morrer, esse benefício cessa. Então se eu vivi 10 anos, 20 anos, 30 anos, até o final da minha vida, eu vou continuar recebendo. Nesse ponto aqui eu tenho uma desvantagem. Quando eu escolho renda mensal vitalícia, eu entreguei esse recurso para a seguradora e aí eles me dizem o seguinte, se você morrer, cessa o benefício. Então, hoje eu escolhi essa mudança. Daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu vim a óbito, cessa também o benefício. Certo? Então, essa é uma das desvantagens quando eu faço esse tipo de escolha, mas eu tenho a vantagem, obviamente, de olhar isso aí para recebimento até o fim da minha vida. Outra forma, eu posso escolher a renda mensal temporária. Então, eu quero receber aí por 10 anos. Então, eu vou continuar recebendo esse benefício por 10 anos. E se eu viver 15 anos? Cessou aí naquele período temporário que eu defini. E óbvio que a seguradora vai usar sempre de cálculos para ver essa expectativa de vida. Então, em algumas eu vou ganhar um pouco mais por mês, outros tipos de escolha eu vou ganhar um pouco menos. Mas são as formas que eu posso escolher. Então, renda mensal vitalícia eu recebo todo mês até o fim da minha vida. Renda mensal temporária, eu recebo aí por um tempo contratado, certo? Escolhi 5 anos, 10 anos, 15 anos. Se eu viver mais do que isso, eu não recebo mais, eu recebo somente até aquele tempo em que eu contratei. Existe aí uma outra possibilidade que é a renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Então, eu faço essa escolha e digo assim, eu quero receber até o final da minha vida, mas com um mínimo aí de 10 anos. Ou seja, se eu falecer antes, semelhante àquela ideia da renda mensal temporária, o meu beneficiário, cônjuge, quem quer que seja ele, continua recebendo até aquele tempo determinado. Óbvio, aqui como eu tenho mais garantias, eu normalmente vou receber um valor mensal por mês, porque é até o final da minha vida, mais um mínimo de 10 anos, por exemplo, um mínimo de 5, um mínimo de 20, e aí cada negócio é feito aí no momento aí que você se aposenta, no momento que você vai fazer essa escolha, isso em regras gerais, então é importante você entender isso. Renda mensal vitalícia, renda mensal temporária, renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. E eu também tenho outra possibilidade aqui, que é a renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário. Dessa forma, eu também vou continuar
recebendo até o momento em que eu vir a óbito, mas a minha cônjuge, minha beneficiária, por exemplo, ela, a partir do momento que eu vir a óbito, ela continua recebendo até que ela também venha a óbito. Óbvio, aqui a segurança é ainda maior, então o valor recebido por mês, ele é menor, porque eu estou garantindo aí renda vitalícia para mim, reversível aí posteriormente ao beneficiário. Existe uma outra possibilidade da renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Aqui ele segue aquela ideia também de mais segurança. Então, eu, caso venha a óbito, a minha cônjuge continua recebendo, e se porventura minha cônjuge vir a óbito também, meus filhos continuam recebendo até uma data específica, normalmente 21 ou 24 anos, dependendo aí do tipo da seguradora, né, dependendo do momento aí de escolha, principalmente aí que é pensando na maioridade civil. Então eu estou tendo mais garantias aqui também, essa é a outra forma de eu escolher sobre a forma de resgate da minha previdência complementar. Também tem a renda mensal por prazo certo. Por prazo certo é muito semelhante àquela renda mensal temporária. Eu vou definir um plano também, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e por esse período, indiferente aí se sou eu, o cônjuge ou quem quer que seja, vai receber. Então, se eu escolhi renda mensal por prazo certo de 10 anos e eu vier a óbito antes, a minha cônjuge, meus beneficiários continuam recebendo até 10 anos. Sempre pensando aqui que quando eu escolho por renda mensal temporária ou renda mensal por prazo certo, passado esse prazo, se eu continuo vivo, cessa o meu recebimento. Essas são as principais formas quando eu entrego o meu recurso para uma seguradora, onde eles vão continuar até aplicando. Pode ser que eu ainda tenha uma rentabilidade sobre esse recurso, mas eles pegam o meu 1 milhão e me dizem quanto eles irão pagar por mês, certo? Numa das formas de resgate, como nós vimos aqui. E aí nós temos a outra possibilidade, que é ao invés do professor Wagner pegar o 1 milhão dele e entregar para uma seguradora, ele diz assim, no momento em que ele quer se aposentar, eu quero receber todo o meu 1 milhão. Então eu vou receber, obviamente descontado aqui os impostos, né? Seja a tabela progressiva ou regressiva, PGBL ou VGBL, a regra é a mesma, mas eu recebo então todo o valor após abatimento, ele vem aqui num resgate único, e aí eu escolho o que eu quero fazer para o resto da minha vida com esse dinheiro. Pode ser que ao final da minha vida ainda tenha sobrado dinheiro desse 1 milhão, pode ser que em 2, 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu tenha gasto tudo, mas eu defini, e essas são as principais formas de resgate quando nós falamos em previdência complementar, sempre lembrando, essas regrinhas aqui, elas valem aí para todos os tipos de plano, PGBL ou VGBL, para tabela regressiva ou tabela progressiva, cada um respeitando as suas situações. Na próxima aula, então, teremos um resumo geral aí de módulo 6, depois nós começamos módulo 7, para que você aí conclua os seus estudos, o seu preparatório de CPA 20 e depois marque sua prova, continue, siga em frente e alcance a sua certificação. Te vejo na próxima aula.